Fala galera, beleza? Professor Igor Fernandes passando na área para mais um Geobaritando aqui no nosso Geocraft. Galera, no vídeo de hoje do Geobaritando a gente vai estar fazendo uma revisão especialíssima sobre biomas mundiais, para você entender essa variedade que eu tenho de biomas na superfície terrestre. Quer mandar bem numa prova? Quer saber um pouco mais sobre um assunto tão importante para a geografia? É só ficar aqui até o final e tirar todas as suas dúvidas aqui com a gente no Geobaritando, beleza? Vamos nessa? Antes de mais nada, te aconselho a nos seguir aqui nas nossas redes sociais para que você tenha acesso a mapas mentais, a resumos de geografia, a questões de desafio, a questões inéditas, para que você possa complementar os seus estudos. Tudo isso gratuitamente, beleza? Vamos nessa? Começando os trabalhos, galera, questão número 1 na tela, olha só. Conjunto de elementos bióticos de uma mesma região que interagem através de elementos abióticos. Letra A, estrutura geológica. Letra B, eu chamo isso de climas. Letra C, eu chamo isso de ecossistema. Ou letra D, eu chamo isso de bacia hidrográfica. Igor, não entendi. Vamos lá, respira. Conjuntos de elementos bióticos. O que são elementos bióticos? São elementos, são fatores que possuem vida. Então você vai estar falando dos animais, das plantas, ou seja, daqueles organismos que apresentam relações, mas que possuem vida, que interagem também entre si. E os elementos, fatores abióticos, são aqueles que não possuem vida. Como assim? As rochas, o solo, o clima. Então, por exemplo, quando eu tenho os animais se deslocando no espaço, eles acabam interagindo entre eles, esses animais de espécies diferentes, mas também sobre esse relevo, sobre esse clima, sobre esses elementos abióticos. Agora vamos para a questão. Conjuntos de elementos vivos de uma mesma área que interagem através da influência dos fatores abióticos, eu chamo isso de letra C, ecossistemas. Por que não estrutura geológica, professor? Estrutura geológica seria as características do solo, as características, por exemplo, das rochas, os minerais que compõem as rochas, se eu tenho um escudo cristalino, se eu tenho uma bacia sedimentar ou algo do tipo. Igor, isso não seria clima? Não, eu não estou falando da interação entre fatores climáticos. Latitude, vegetação, relevo, altitude, maritimidade. Não, estou falando da relação entre organismos vivos e o espaço e os elementos abióticos. Tudo bem? Tranquilo, galera? Beleza? Questão número 2 na tela, olha só. A variedade de todas as formas de vida de uma área, considerando a quantidade de espécies, ela é chamada de, letra A, biodiversidade. Letra B, impactos ambientais. Letra C, é chamado de desmatamento. Ou letra D, é chamado de queimadas. Então, quando eu analiso a variedade de elementos, de organismos vivos, de animais e plantas, e a variedade dessas espécies, eu chamo isso de... Vou dar 10, 20 segundinhos para você. Só um minutinho. Rio de Janeiro hoje está um calor gigante, absurdo. Então, vou pedir a compreensão de vocês. Vamos nessa. A variedade de todas as formas vivas de uma área, eu chamo de letra A, biodiversidade. Igor, mas nessa área eu tenho muitas espécies de árvores, de animais, então eu vou ter uma grande biodiversidade. Claro, a biodiversidade está ligada à quantidade, mas também à variedade de elementos, ok? Igor, não poderia ser impactos ambientais? Não, impactos ambientais são perturbações, são alterações que eu provoco nesse espaço. Os impactos ambientais eles podem gerar até mesmo a redução da biodiversidade. O desmatamento, por exemplo, é um impacto ambiental. Seria a retirada da cobertura vegetal, as queimadas. Então, repara, a letra B, a letra C e a letra D são, na verdade, impactos, alterações que eu provoco nesse espaço que podem reduzir a variedade e a quantidade de espécies que nós chamamos de biodiversidade. Tranquilo? Beleza? Foi fácil até aqui? Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Valeu? Vamos nessa? Próxima questão. Áreas do planeta caracterizadas por um tipo dominante de vegetação
e se distribuem de acordo com a latitude, altitude, temperatura, relevo. O texto acima que eu acabei de ler apresenta uma definição de, olha, a imagem sempre é para te ajudar, ó. Então, quando eu tenho uma área do planeta, eu caracterizo essa área a partir da vegetação, do clima, da influência do relevo. Então, por exemplo, toda essa região norte do Brasil aqui, ó, eu defino ela. O sertão nordestino tem características a partir da temperatura, da latitude, então tem espécies aqui. Quando eu analiso essas configurações, eu chamo isso de letra A, escala, letra B, biomas, letra C, intemperismo, ou letra D, erosão. E aí? Ficou fácil, né? A caracterização de uma área a partir da influência do clima, da vegetação, da fauna e dos outros elementos abióticos, eu vou chamar de biomas. Repara que no Brasil tem uma grande variedade de biomas. Você lembra quais são os biomas brasileiros? Não? Então vem cá, ó. Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica, Mata de Araucária e os pampas, também conhecidos como pampas, mas que eu posso definir como pradarias, ok? Beleza? Esses são os principais biomas que eu encontro no território brasileiro. Mas, Igor, por que o Brasil tem muitos biomas? Porque o Brasil é um país de dimensões continentais, com uma grande variedade de relevo, uma grande influência da sua rede hidrográfica, ou seja, o Brasil é um país diversificado em termos de quadro natural. Eu tenho paisagens diferentes. Se eu tenho paisagens diferentes, eu encontro biomas variados. Foi? Tranquilo? Posso continuar? Questão 4. Olha só. Os biomas, representados respectivamente pelo número 1, 2 e 3, são... Então, olha aqui, você vai olhar para a imagem agora, e é um exercício bem simples. 30 segundinhos para você fazer essa questão, ó. Você vai ter que identificar que bioma é esse, no extremo norte, perto do Ártico, que bioma é esse, localizado no litoral brasileiro, e que bioma é esse, localizado na porção mais central do continente africano, muito importante e predominante no continente africano. E aí, o que você marcaria? Vou sair de ladinho para o outro lado aqui para aproveitar um pouquinho o ar-condicionado da sala. Ó, sei que no Rio de Janeiro nem o ar-condicionado dá vazão hoje. A gente tenta. E aí, já fez a questão? Ó, tá vindo uma brisa aqui, leve. Vamos nessa? Vou fazer com você e depois vou descobrir a alternativa. Ó, o primeiro bioma é esse aqui, no extremo norte do planeta, próximo do Ártico. Eu vou chamar esse bioma de tundra. A tundra é um bioma de clima muito frio, onde o solo fica coberto por gelo, composta por musgos e líquens. Tundra eu encontro nas regiões polares ou próximo a elas, ou então no alto das grandes cadeias montanhosas. Ok? O bioma aqui no litoral brasileiro, não. Vamos para o 2. O bioma aqui, ó, na porção centro-sul aqui do continente africano, nessa área ali, savana. É um clima tropical típico, quente, com 2 estações bem definidas. Aí eu vou desenvolver a savana africana. Vegetação com galhos retorcidos, raízes profundas, animais de grande porte, tudo bem? Algumas áreas com gramíneas, mais abertas, vegetação esparçada, diferente da vegetação aqui. Como aqui o clima é quente e úmido, muito úmido, eu vou ter uma vegetação densa, de grande porte, perennifolia, que eu chamo de mata atlântica, que é também conhecida como floresta tropical. Então, gabarito letra C. Tranquilo? Suave na nave? Vai mandar bem na prova? Show de bola? Então vamos nessa, galera. Olha só. Tipo de formação vegetal encontrada em áreas de clima tropical, caracterizada pela presença de musgos e líquens. Parou. Foi o calor do Rio de Janeiro que fez isso comigo. Vou consertar agora. Ó, não é, pô, dei mole aqui, ó. Não é clima tropical, senão não tem resposta. Deixa eu consertar aqui, ó. É clima, acontece nas melhores famílias. Finge que você não leu tropical. É clima, ó, polar. Eu acabei de falar desse bioma.
Beleza? A foto te ajuda. Ó, você não viu o tropical, você viu o quê? Polar ali. Tudo bem? Vamos continuar? E aí? Tipo de formação vegetal encontrada em áreas de clima... Deixa eu tapar aqui para não passar vergonha, ó. Opa, vem para frente. Ih, não vai dar. Em áreas de clima polar. Olha para mim, ó. Polar. Caracterizada pela presença de musgos e líquens. Qual é o tipo de bioma que está sendo retratado na imagem? É a tundra, é a savana, é a estepe ou é a pradaria? Quando eu pego essa imagem, uma vegetação rasteira, coberta por gelo, durante boa parte do ano, eu vou chamar isso aqui de letra A, tundra. Tudo bem? Savana eu acabei de explicar, localizada em clima tropical típico, quente, com galhos retorcidos, vegetação um pouco maior. Estepes eu encontro em áreas desérticas e semidesérticas, também chamadas de semiáridas, onde eu não tenho presença de grandes árvores, eu tenho o quê? Uma vegetação mais escassa, com arbustos, com algumas xerófilas, beleza? E pradarias, uma vegetação de gramíneas, com alguns arbustos, com herbáceas, ou seja, com ervas, uma vegetação de porte menor, mas num ambiente mais úmido, ok? Aqui não, aqui é um ambiente muito frio. Tundra. Beleza? Tranquilo? Próxima questão. Nas regiões polares, temos o solo permafrost, que se caracteriza. Então, esse tipo de solo aqui, ó, se caracteriza pela elevada quantidade de matéria orgânica sobre a superfície, pela elevada profundidade e elevado número de horizontes. Lembrando que os solos são divididos em horizontes. Quanto mais desenvolvido o solo, mais horizontes ele possui. Lembra disso? Horizonte O, horizonte B, horizonte C, horizonte R, aquela camada importantíssima com matéria orgânica que eu chamo de humus, ok? Pela presença de uma camada de gelo sobre a superfície, ou por ser um solo encharcado durante todo o ano. E aí? Eu dei uma dica na questão anterior. O permafrost, ou permafrost, ele é um solo gelado. E ele se caracteriza pela presença de uma grande camada de gelo sobre a superfície. Mas, Igor, na foto, o gelo está embaixo. É porque, infelizmente, aqui eu estou representando o degelo do permafrost, que é uma preocupação atual. Porque com o degelo de parte desse solo que eu encontro nas regiões polares, principalmente, eu estou tendo uma ameaça futura. Porque eu posso estar liberando, voltando à tona com organismos que estavam ali, ó, congelados, aprisionados naquela camada de gelo. Estou falando de novos vírus que podem surgir no futuro também. Beleza? É uma preocupação atual. E, professor, o que contribui para esse degelo? Você já sabe. A intensificação do efeito estufa, o aquecimento global. E você também já sabe que nós, humanos, temos muita participação nesse processo. Beleza? Tranquilo? Igor, eu quero saber mais sobre climatologia. Você vai pegar e depois desse vídeo você vai entrar no Geobaritano para fazer exercícios de climatologia, para poder tirar as suas dúvidas e brincar com esse assunto também muito importante. Ok? Vamos nessa. Questão 7, olha só. Tipo de formação vegetal homogênea, ou seja, as árvores são bem parecidas. Composta basicamente por pinheiros. Olha para a imagem, tem até no Minecraft. Presença de vegetação aciculifoliada, permitindo que a neve, está escrito errado, corretor a neve, ok? Permitindo que a neve não fique retida. Esse texto acima, que eu acabei de ler, descreve. Então, esse bioma que eu tenho pinheiros, que tem um formato meio triangular de coníferas, fiquei com medo de dar a resposta, e com vegetação aciculifoliada, ou seja, vegetação com folhas curtas, para não acumular neve, porque a neve bate aqui, ó, escorre, sai do topo, ela desce, é a chamada árvore de Natal. Você chama esse bioma de letra A, você chama de taiga. Letra B, você chama de floresta tropical. Letra C, você chama de floresta temperada. Ou letra D, você chama de floresta equatorial. E aí? Quando você tem um bioma com vegetação homogênea de grande porte, com pinheiros, coníferas,
você o chama de taiga. Professor, a taiga está em clima quente ou frio? Se ela se desenvolve com características para não acumular neve, para se adaptar a um clima muito frio, eu falo que ela está num ambiente de clima frio, no extremo norte do planeta, nas regiões mais altas, nas montanhas, beleza? Então vou ter taiga no Canadá, vou ter taiga na Rússia, em áreas mais frias. Lembrando, a taiga também pode ser chamada de floresta boreal ou florestas de coníferas. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Não confunda taiga com tundra. A tundra é aquela vegetação do extremo frio ali, extremo norte, vegetação rasteira, com musgos e líquens. A taiga também é em clima frio, só que caracterizada pela predominância de pinheiros. Tranquilo? Igor, no Brasil eu tenho taiga, eu tenho vegetação que se pareça um pouquinho com a taiga? Tenho. Eu tenho o domínio morfoclimático das araucárias, a mata de araucária, no Planalto Meridional brasileiro, que seria aquela vegetação que eu encontro ali na região sul do país, na Serra Gaúcha, por exemplo, em áreas mais elevadas, na Serra do Mar, onde eu tenho um clima muito frio, em que eu tenho os pinheiros brasileiros. Quer saber mais de domínios morfoclimáticos? Vai lá no Gabaritando de Domínios Morfoclimáticos, você vai mandar bem também. Beleza? Tranquilo? Próxima questão. A taiga que estamos falando agora tem uma grande importância econômica. Dentre as atividades econômicas responsáveis pela destruição da taiga, não podemos citar. Letra A, a produção de lenha. Letra B, a indústria madeireira. Letra C, a produção de celulose. Ou letra D, a produção mineral. E aí, qual dessas atividades compromete menos a taiga? Impacta menos a taiga? Letra D, a exploração mineral. Por quê? Os principais motivos para a destruição da floresta boreal, da taiga, são, primeiro, a produção de lenha, o corte da madeira, principalmente pela sociedade que mora ali, pela população que mora ali, para as suas atividades básicas, beleza? Cozinhar um alimento, então se esquentar num período mais frio. Também tem a indústria madeireira, produção de móveis, produção de moradias, a partir da madeira que eu extraio dessa vegetação. Lembrando que eu estou falando de uma vegetação de grande porte, os pinheiros. E a produção de celulose, que é a matéria-prima para a fabricação de papel. Então é importante pensar que essas três atividades são as mais importantes, infelizmente, na destruição da taiga. Tudo bem? Tranquilo? Próxima questão. Ainda estamos falando de taiga, olha só. Qual dos animais abaixo não é típico da taiga? Pô, essa questão é maneira, hein? Letra A, os lobos. Letra B, os alces. Letra C, os elefantes. Letra D, o urso marrom. Essa questão você resolve lembrando daqueles filmes, daqueles desenhos que você assistia. Ou imaginando o seguinte, a taiga é um bioma de clima frio. Qual desses animais não vai resistir por muito tempo num ambiente de clima muito frio e com vegetação muito densa, nesse caso aí, e próxima, de grande porte? Então eu não tenho um lobo nas áreas mais frias do planeta, que estão aqui ó, no mapa. Eu não tenho alce, eu não tenho elefante, eu não tenho urso. Eu não tenho um elefante como animal que se destaca na taiga. Quais que se destacam? Lobos, alces, ursos, esquilos. São animais que conseguem se adaptar mais a um clima muito frio, sobretudo no inverno. São animais que muitas vezes hibernam para reduzir o metabolismo e sobreviver aí, resistir com mais tranquilidade, entre aspas, nesse inverno rigoroso. Tudo bem? Tranquilo? Pensei na taiga, vou lembrar de qual desenho? Eu, particularmente, eu lembro de um que meu filho adora. Marcha e o Urso. O urso, naturalmente, está aqui, ó. O urso marrom. Mas todo o entorno da casa do urso, que é um desenho russo, se eu não me engano, é composto ali de elementos que lembram a taiga. Você tem coníferas, você tem episódios no inverno em que está muito frio, então está nevando. Você tem alces, você tem lobos, você tem esquilos, beleza? Então um desenho que te ajuda a lembrar da taiga, Marcha e o Urso. Ok? Tranquilão? Beleza.
Próxima questão. Formação vegetacional caracterizada pelo predomínio de gramíneas e herbáceas. Igor, o que são herbáceas? São ervas, são árvores, desculpa, não são árvores, são ervas, são plantas de médio porte a pequeno porte. É quando o professor de geografia tem que falar um pouco de biologia. Esse tipo de vegetação ele é localizado na região sul do Brasil, em áreas de planície. Como que eu chamo esse bioma? Aqui no Brasil vou dar uma dica, nós chamamos de pampas, mas podemos chamá-los de floresta tropical, então essa imagem e essas características se referem a uma floresta tropical, tundra, pradaria ou taiga? E aí? O que você vai responder? Quando eu tenho uma área com planície, muitas gramíneas e ervas, eu vou chamar esse bioma de pradarias, os pampas gaúchos, que eu encontro na região sul do país, que vem sendo muito afetado pelo avanço da agricultura, da pecuária, da urbanização na região sul. Então é um bioma ameaçado aqui no nosso país. Igor, não é a floresta tropical? Não, você fez na questão anterior. Floresta tropical é a nossa Mata Atlântica, vai estar localizada no litoral brasileiro, no ambiente de clima quente e úmido, tropical litorâneo também chamado. A tundra não tem no Brasil, a tundra está o quê? No ambiente muito frio, principalmente nas regiões polares. E a taiga, o que eu falei? Que o que mais se assemelha à taiga aqui no Brasil é a mata de araucária. Eu não tenho pinheiros nessa imagem. Eu não estou falando de uma região com pinheiros, então não pode ser taiga. Beleza? Tranquilão? Dúvidas? Posso continuar? Antes de continuar, vou fazer um desafio. Se você chegou até aqui nesse vídeo, bota um comentário aí falando quantas você acertou, ou pelo menos dizendo assim, o vídeo está muito... Aí você complementa. Pode ser? O vídeo está muito bom, está muito legal, o vídeo está muito incrível, está muito ruim. Fica à vontade. Mas deixa um comentário aí para ver se você chegou até aqui. Valeu? Vamos nessa? Questão 11. Diversas atividades humanas vêm afetando as pradarias, também chamadas de pampas aqui no Brasil, nos últimos anos. Acabei de falar disso sem querer. Dentre as atividades que prejudicam as pradarias, não podemos destacar. Cuidado, essa questão é bem difícil. Letra A monocultura. Letra B, a pecuária. Letra C, a implementação de árvores. Letra D, a extração de ouro. E aí, qual dessas opções não prejudica as pradarias? Não prejudica a região dos Pampas, no Rio Grande do Sul? E aí, o que você marcaria? É bem provável que você esteja em dúvida entre a letra C e a letra D. E isso é comum, isso é importante. Eu coloquei essa questão justamente para treinar isso com você. Olha só, eu estou falando de um bioma de pradarias. Um bioma que se caracteriza pela presença de gramíneas e herbáceas, ervas, plantas de porte pequeno e médio. O que vai acontecer? Igor, a implementação de árvores é uma coisa boa. Então, vou marcar a letra D. Mas espera aí. Ele quer uma que não impacta. Colocar árvores num bioma não impacta, está ajudando a natureza. Extrair ouro impacta. Vou marcar a letra D. Olha só. Aí é que está. É importante você pensar. O gabarito é extração de ouro, mas a implementação de árvores é um impacto, sim. Não podemos destacar uma atividade que vem afetando as pradarias. Igor, a implementação de árvores vem impactando, sim, porque não é um bioma que tem como característica a presença de árvores nativas. Então, o que vem acontecendo? Eu tenho a instalação, na verdade, o plantio de espécies de árvores no sul do país, nas pradarias, como o eucalipto, que na verdade funcionam muitas vezes como um elemento que vai prejudicar ainda mais a existência daquele bioma. Porque aquela árvore ela vai sugar os nutrientes, ela vai tirar a possibilidade de crescimento
das espécies nativas. Então, repara, eu quero uma atividade que não está diretamente ligada ao impacto das pradarias. A monocultura está ligada? Sim, à agricultura. Eu vou desmatar essa área, muitas vezes, para cultivar laranja, para cultivar uva, soja, beleza? A pecuária, sim, até por ter um terreno de planícies, ele favorece a criação animal. Então, sim. A implementação de árvores vem causando impacto nas pradarias? Sim. Como eu falei, você colocar árvores no ambiente onde naturalmente não deveria existir é um impacto fortíssimo e vem acontecendo isso nas últimas décadas. Igor, e a extração de ouro? Não. Na região sul do Brasil, nas áreas de pradarias, eu não tenho um grande destaque para a extração de ouro. Eu não estou falando de uma área de escudos cristalinos com grandes reservas minerais. Beleza? Tudo bem? Então, dessas atividades aí, a que menos vai impactar, aquela que você não vai considerar como um problema nas pradarias nos últimos anos no sul do país, é a extração de ouro. Foi? Tranquilo? Entendeu a questão da letra C? Da implementação de árvores como impacto negativo? Então, vamos nessa. Formação vegetal localizada em clima árido ou desértico, rasteira, herbácea, com predomínio de gramíneas e ausência de árvores. Então, ó, vegetação em clima desértico ou semiárido, árido ou semiárido, rasteira, sem árvore, ou seja, vegetação adaptada a um clima seco, que se desenvolve muito pouco em termos de biodiversidade, em termos de variedade de árvores, de espécies, de animais. Eu tenho, sim, uma fauna e uma flora adaptada a esse tipo de clima, a esse tipo de ambiente. Eu tenho biodiversidade aqui também, tenho na Caatinga. Agora, eu estou falando o seguinte, nessa área, quando eu analiso vegetação rasteira, com herbácea, predomínios de gramíneas e ausência de árvores, ou seja, poucas espécies aqui, eu chamo isso aqui de savana, de tundra, de taiga ou de estepes. Letra D. Você pode ir por eliminação, pelo que nós fizemos até agora. Savana eu já falei o que é. Tundra eu já falei o que é. Taiga também. Estepe seria essa vegetação rasteira que muita gente confunde com as pradarias, mas a estepe ela está num clima mais seco, beleza? Com ausência de árvores, uma vegetação mais espaçada, com gramíneas isoladas, ok? Beleza? Próxima questão. No Brasil, encontramos pradarias e estepes. Na seguinte, norte. E aí? No Brasil, nós encontramos que tipo, ou melhor, nós encontramos pradarias e estepes aonde? Vamos lá, deixa eu ajudar vocês. Pradarias, como eu falei, vegetação gramínea, com herbáceas, adaptada a um ambiente um pouco mais úmido. Estepes, semiárido e árido. Agora ficou fácil. Letra C. Ó, pampas seriam as pradarias e a caatinga, que tem áreas de estepes, que lembra as estepes. Igor, não pode ser o norte? Não, o norte é um clima equatorial, quente e úmido. Tem uma floresta equatorial. Não pode ser o centro-oeste? Não, aqui eu tenho o quê? O Cerrado brasileiro, também conhecido como savana brasileira. Não pode ser o sudeste? Não, aqui eu tenho o quê? A Mata Atlântica. Por quê? Porque eu tenho um clima tropical litorâneo, tropical úmido. Ok? Beleza? Próxima questão. As plantas adaptadas às regiões de clima árido e semiárido conseguem armazenar água, como os cactos. Essas plantas são chamadas de letra A, aciclofoliada, letra B, latifoliada, letra C, de xerófitas, ou letra D, de decíduas. Então, nessas áreas secas, essa vegetação adaptada a um clima seco, ela é classificada, ela é denominada como aciclofoliada, latifoliada, xerófita ou decídua. Um cacto, por exemplo, aqui, ó,
você vai definir como uma vegetação xerófita, beleza? Com espinhos que servem justamente para criar caminhos para facilitar o armazenamento da água. Igor, o que é a ciclifoliada? Como eu falei lá atrás em taiga, é aquela vegetação com folhas curtas, adaptada a um clima mais frio, beleza? Onde eu tenho a presença de neve, sobretudo no inverno. O que é a vegetação latifoliada? Latifúndio, grande propriedade, vegetação latifoliada, aquela vegetação com folhas grandes. Você encontra onde? Na Amazônia, beleza? Numa área de clima equatorial, muito quente e muito úmido. Mais uma vez, assista ao Geobaritando de Domínios Morfoclimáticos e Biomas, que aí você vai mandar ainda, vai mandar muito bem na prova, vai se dar muito bem mesmo, que você vai pegar biomas que você trabalhou aqui e biomas que você vai ver um pouquinho mais lá, tudo bem? Decíduas, o que é decíduas? É uma vegetação que perde as suas folhas ao longo do ano, característico da floresta temperada, mas recebe um outro nome também, ok? Beleza? Próxima questão. Em um ambiente desértico, vamos imaginar, você está lá no deserto do Saara, podemos encontrar locais onde há afloramento de água e nas margens apresentam árvores e plantas. Então olha aqui para a imagem, estou no meio do deserto, atravessando o deserto do Saara, como diz a marchinha do carnaval, do Alalaô, atravessando o deserto do Saara, encontrei isso aqui. Um lago com muita umidade no entorno e palmeiras, plantas aqui. Essas áreas são conhecidas como, letra A, florestas desérticas, letra B como oásis, letra C como taiga ou letra D como aquíferos. E aí, quando eu encontro no meio do deserto um afloramento aqui, uma água surgindo, um laguinho com plantas, árvores no entorno, te chamando para dar um mergulho, eu chamo isso de oásis. Beleza? Tranquilo? Tudo que um viajante do deserto quer é encontrar uma área dessa, para poder se refrescar, para poder se reabastecer, para poder se reestruturar. Ok? Beleza? Próxima questão. As florestas temperadas caracterizam-se pela presença de vegetação xerófila, caducifólia, aciclifoliada ou perenifolia. E aí? Floresta temperada, aquele tipo de formação que você encontra em clima temperado. Para quem não lembra, o clima temperado, ele possui 4 estações bem definidas. Tudo bem? Um inverno um pouco mais frio e um verão um pouco mais quente. Um inverno onde as temperaturas caem e aí você tem muitas vezes uma umidade que vai diminuindo também. Aí lembrando, eu tenho temperado oceânico e temperado continental, ok? Mas esse clima com 4 estações bem definidas, primavera, verão, outono, inverno, ele passa a influenciar na vegetação. É uma vegetação que perde as suas folhas ao longo do ano, mais precisamente no outono. Como diria aquela dupla, outono é sempre igual, as folhas caem no quintal. Acabou. Olha só, qual é o tipo de vegetação que aquela dupla chamada Sandy Júnior está retratando? Letra A, são as xerófilas. Letra B, são as caducifólias. Letra C, são as ciclifoliadas. Ou letra D, são as perenifolhas. Letra B. Igor, vegetação caducifólia ou decídua é aquela que perde as suas folhas ao longo do ano, é isso? Sim. Xerófila, como nós vimos, ela é adaptada a um clima mais seco. A ciclifoliada ela é adaptada a um clima mais frio, muito frio. E a perenifolia é o quê? É aquela vegetação que continua exuberante, que mantém a sua característica durante todo o ano. É só lembrar de rio perene. Rio perene é aquele rio que não seca. Vegetação perenifolia é aquela que não perde as suas folhas. Tudo bem? E a caducifolia, professor? Caducifolia é aquela que perde as suas folhas para sobreviver ao inverno mais rigoroso. Por quê? Ela perde as suas folhas, no inverno ela está lá sem folha, ela está reduzindo o seu metabolismo para resistir às baixas temperaturas. Acabou o inverno, vem o quê? Vem a primavera. Ela começa a florescer, começa a ficar bonitona para aproveitar o verãozão. Ok? Tranquilo? Beleza? Próxima questão. Formação vegetal localizada na zona intertropical apresenta vegetação perenifolia, acabei de falar dela. Latifoliada, folhas grandes e densa.
no litoral brasileiro, essa vegetação no litoral é conhecida como Amazônia, Cerrado, Caatinga ou Mata Atlântica. Essa é para fechar a tampa do baú, para você falar, tô garantido na prova, vou mandar bem, porque essa aqui é a letra D de dado. Beleza? Floresta tropical brasileira, perennifolia, densa, de grande porte, com grande biodiversidade, ok? Galera, fico por aqui, espero ter ajudado, espero que vocês gostem do vídeo. Se gostarem, por favor, deixem um comentário aqui ou então nas nossas redes. Compartilhem com a galera, me ajuda aí. A melhor forma que você tem de me ajudar para que eu possa continuar fazendo esses conteúdos e melhorando os conteúdos, criando novos, inclusive, é compartilhando, aumentando os números de inscritos, ok? E também deixando aqui os comentários para eu poder ter um feedback e aperfeiçoar cada vez mais o trabalho. Valeu? O mais importante é que você tenha aí um conteúdo para mandar muito bem, para tirar as suas dúvidas e gostar cada vez mais de geografia. Falou? Grande abraço, fico por aqui. Bons estudos, galera. Tchau, tchau.